Todos abriram? Aqueles que podem. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Esdras, capítulo 5, a partir do verso 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E com eles os referidos profetas de Deus os ajudavam. Vai um pouquinho para frente, Esdras 6, 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro e Dario e Ataxerxes, rei da Pérsia. Mais um texto. Ageu capítulo 1. Ageu. Todos abriram? Não? Eu sei que é difícil, os profetas menores aí. Problema não. Os profetas menores. Ageu, Abacuque, Naum, Oséias. São todos profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Obadias, Zacarias. É isso aí. É por aí. Os menores é sempre mais difícil de achar. Mas o pastor Jonathan encontra. Amém? Acharam? Quem não achou, diga misericórdia. O celular deu pau, né? Não conseguiu achar, né? O celular travou. Amém. Eu sei que não tem ninguém no WhatsApp agora. Mas pelo menos eu creio, né? Amém. Abriram em Ageu? Quem não abriu, diga misericórdia. Hã? Ah, irmã Né, você logo, irmã Né. Tá bom, irmã, não tem problema não. Como dissemos domingo passado, a arca que o Senhor coloca Noé para guiar, tinha um monte de bichinho diferente, né? A arca hoje está cheia. Tem rato, tem elefantinho, bonitinho. Tem tudo ali dentro. Amém? Olha para cá, irmão. Diz assim, Ageu capítulo 1, verso 1. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa dele. Edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. 1:8. Isso mesmo? É. Hã? Ele fala o quê? Subi o monte, trazei madeira e edificai a e dela me agradarei. E serei, diz o Senhor. Podia sentar em nome de Jesus. Irmãos, é um privilégio estarmos reunidos aqui no nome do Senhor. E a nossa preocupação principal, ela precisa ser os interesses do nosso Deus. Em todos os aspectos.
em tudo que representa os interesses de Deus. Quando nós olhamos a nossa vida e vimos alguns percalços e algumas dificuldades, talvez nós associamos esses percalços à perseguição, a Satanás, ao inimigo, né, a angústia. A gente atribui tudo aquilo que é negativo, mas em muitas circunstâncias essas angústias são propiciadas pelo nosso próprio Senhor para nos conduzir a um outro nível de adoração, para nos conduzir a um outro nível de entrega, para nos conduzir a um outro nível de busca. Se você for perceber, quando está tudo bem, o homem tem a tendência a se acomodar, a voltar atrás, a apostatar. Se não tem perseguição, se não tem angústia, isso, meu irmão, é o retrato da igreja. Desde que a igreja é igreja. Desde que o Senhor olha para Pedro e fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desde que o Senhor fala: edificarei no tempo futuro, porque Ele iria edificar. Ele não edifica em Pedro, mas Ele edifica em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas desde esse momento, e até antes desse momento, a perseguição era a base da igreja. Houve um homem chamado Tertuliano, que era um imperador romano, e ele dizia que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Ele dizia que os crentes sabiam morrer, porque os crentes eram lançados nas arenas, os crentes eram colocados, as suas grávidas, as mulheres, nas arenas com leões, né? Eles eram incendiados em praças públicas. Assim era a igreja primitiva. E quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja era aniquilada, mais se crescia o evangelho, mais o evangelho avançava, porque aqueles homens entenderam que a palavra de Deus nos ensina que nós não temos que temer aquele que mata a nossa carne, mas nós temos que temer aquele que mata a nossa carne e aquele que a lança no inferno. Eles entendiam que a palavra de Deus diz que aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. Eles entendiam que aquele que é meu, mesmo que morra, viverá. Então não existia temor de morte entre aqueles homens, porque e esse Tertuliano dizia que os crentes sabiam morrer. As mães colocavam os filhos na boca dos leões para que eles fossem morrer mastigados primeiro. Ah, mas por quê? Porque elas estavam com medo dos leões? Não. Porque se o leão tivesse comido ela antes, ele estaria satisfeito, então ele ficaria brincando com aquela criança, jogando para um lado, jogando para o outro. Então, para preservar a criança, ela botava a criança primeiro para ser morta, para que aquela criança não sofresse. E isso impactava todos aqueles que se reuniam nas arenas. Todos aqueles que estavam assistindo aquelas mortes, eles olhavam e falavam assim: nossa, mas como pode esse povo não negar a Cristo? Como pode esse povo guardar o testemunho tão fiel? Como pode esse povo permanecer fiel até a morte? Como pode esse povo, apesar de ser perseguido, apesar de serem incendiados, apesar de serem repatriados, não perderem suas casas, perderem seus bens, perderem tudo o que tinham, perderem seus familiares, perderem o amor de seus pais, porque os próprios pais entregavam os filhos assim como era profetizado? Como pode tudo isso acontecer e a igreja permanecer? Somente a ação de Deus, irmãos. Somente Deus encorajando aquele povo a marchar adiante, a ser uma igreja militante, a ser uma igreja que permanece, a ser uma igreja que luta, a ser uma igreja que não sucumbe, a ser uma igreja que não olha para as circunstâncias, mas olha para o autor e consumador da sua fé. Aleluia! Porque se nós olharmos para as circunstâncias, irmãos, nós paramos. Houve um homem na história chamado Watchman Nee, pregador da palavra de Deus. Um homem que na época em que se iniciou o processo de ditadura na Coreia do Norte, ele pregava a palavra nas praças, e por pregar a palavra esse homem foi preso. Quando ele foi colocado dentro daquele ônibus, ele olha prostitutas, bandidos, e aí ele fala assim: ah, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um pregador da sua palavra. Aí o Senhor fala assim para ele no ouvido: e foi contado entre prostitutas e meretrizes. E aquela palavra permeou o coração desse homem.
Num local onde as pessoas viviam 1 ano e meio, ele conseguiu viver 22 anos pregando o Evangelho nas jazidas de carvão. Morreu lá. Quando morreu lá, quando tiraram o seu corpo da sua cela, encontraram 98 livros escritos por ele, de todas as experiências que ele tinha vivido com Deus, sozinho, naquele local. E o último livro que ele escreve, o título é: Passaria tudo de novo pelo nome do meu Senhor Jesus Cristo. Você consegue entender o que é isso, irmão? Você consegue entender como nós precisamos de Cristo Jesus em nossas vidas? Porque a calmaria que vivemos, meu irmão, tudo favorável, proporciona a apostasia, proporciona para nós uma dureza de coração tal que nós não conseguimos nos curvar à excelência de um Deus Todo-Poderoso. Nós não conseguimos nos curvar àquele que provê todas as coisas. Eu tenho certeza que muitos aqui foram tirados de laços de morte, como eu. Cadê o Mateuzinho? Quantos viram um menininho tocando bateria aqui? Quantos viram? Levanta a mão. Qual a idade do Mateuzinho? 5. 7. Esse menino que está aqui tocando bateria, que estava aqui tocando bateria, ele é aproximadamente uns 3 anos, Raquel. Ele tinha 2 anos de idade. Eles estavam num sítio que nós temos lá em Teresópolis, pé de Teresópolis, Magé. E se distraíram, que é natural, conversando, aquele menino caiu na piscina. E não tem como mensurar quanto tempo ele ficou ali. Mas tem como mensurar o tempo que demorou para socorrer, que foram 20 minutos. E durante 20 minutos aquele menino ficou morto. Ficou morto. Massagem cardíaca leva para o hospital, porque o hospital fica 20 minutos de onde a gente ficava. Minha mãe arrancando os cabelos, a minha irmã correndo pelo campo dizendo: Senhor, Senhor, tira essa dor do meu coração. Quando chega na porta do hospital, aquele menino vomita a água toda. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! Porque médico nenhum conseguiu explicar como ele não tem sequela. Médico nenhum não conseguiu explicar. Mas nós sabemos que nós servimos os médicos dos médicos, Aleluia! o Senhor dos senhores, capaz de mudar a história de muitos. Amém. Glória a Deus! E é esse que está aqui nessa noite para mudar a tua história, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Agora você precisa olhar para ele, irmão. Aleluia! Você precisa abrir o seu coração para ele, porque ele te chama a ser participante dessa obra. Ele não vai invadir a tua vida, ele não vai invadir o teu particular, mas ele vai te convidar: vem comigo para a cruz. Amém, Senhor. Ele vem te convidar: vem crucificar comigo tudo aquilo, toda a cédula contrária, tudo aquilo que é contra a minha vida, tudo aquilo que é contra a minha vida habitar em você. Vem comigo, vamos para a cruz que eu vou contigo. Amém, Senhor. Glória ao Senhor. Ele te convida. E ele nos convida nessa noite. Você sabe, irmão, aquilo que desagrada o Senhor. Você sabe. Inicialmente, olhamos para o Senhor, aí falamos assim: mas nós não vamos mais nisso, nós não vamos mais naquilo, nós não vamos mais beber, nós não vamos mais fumar maconha, nós não vamos mais me drogar, eu não vou mais beber. Tudo bem, isso aí tudo é muito fácil. Fácil não é. Mas tem coisas muito piores do que isso. Que é aquilo que está aqui. Que é inveja, maledicência, porfia, emulações, maldade, ira, soberba, altivez. Eu sei, eu sou. Donos da razão. E essa realidade ela vem quanto mais a gente conhece. Quanto mais conhecemos, mais nos achamos senhores do saber. E quanto mais nos achamos senhores do saber, mais nosso coração se fecha para o novo de Deus. Amém.
E o novo de Deus quer se manifestar a você. Amém, Senhor. Aleluia. Talvez você não saiba, ou talvez o teu coração não veio para aqui com essa intenção. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: por que o Senhor me trouxe? Eu poderia estar num monte de lugar. Eu poderia estar até em casa, não fazendo nada demais. Jogando um videogame, sei lá, indo ao shopping. Eu poderia estar fazendo um monte de coisa. Mas o Senhor me tirou da minha casa, do meu conforto, e me trouxe para cá. Agora, qual a intenção de Deus te trazer aqui? Vamos começar a pensar o que não é a intenção de Deus te trazer aqui. O que não é a intenção de Deus? Dispersão. O que não é a intenção de Deus? O entretenimento pelo entretenimento. O que não é a intenção de Deus? Te proporcionar um marido ou uma mulher. E em muitos sentidos nós buscamos Deus por aquilo que é secundário. Ah, eu vou para a igreja tal porque eu preciso arrumar um marido. Ah, eu vou para a igreja tal porque lá tem menina bonita, então eu vou arrumar namorada. Ah, eu vou para a igreja YX porque lá eu consigo tocar. Eu vou para a igreja X porque lá o pastor é legal, vão sorrir para mim. Tudo isso é secundário. O Senhor pode te dar um marido abençoado? Pode. O Senhor pode te dar um namorado legal? Pode. O Senhor pode restaurar o teu casamento? Pode. O Senhor pode mudar a história da tua vida? Pode. Mas sabe o que o Senhor quer quando Ele te traz num local como esse? Ele quer ter um particular com você. Aleluia. Aleluia. Ele quer te levar a um encontro face a face com Ele. E é disso que essa palavra nos fala. No livro de Esdras, capítulo 5. Eu vou rememorar essa história. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Quantos conhecem o cativeiro babilônico? Diga amém. 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 O povo desobedeceu a profecia de Jeremias, prendeu Jeremias, jogou ele numa cisterna e tal. Aí o Senhor vai lá e fala assim: vocês prenderam o meu profeta, não ouviram a minha voz, então eu vou levantar para vocês o leão do norte, aquele que vai vos abater, aquele que vai vos levar cativo. E a palavra de Deus diz que o rei babilônico vem, toma Israel, mata muitas pessoas e leva os cativos para a Babilônia. Quando o rei de Israel leva os cativos para a Babilônia, você pensa que o rei colocou corrente no povo? Não. Você pensa que o rei maltratou o povo? Não. Sabe o que o rei fez, irmão? Olha para mim, por favor. O rei instalou o povo no meio do seu povo. Ele colocou o povo ali, deu terras para aquele povo. Permitiu que eles construíssem as suas sinagogas para adoração. Permitiu que o povo fizesse tudo, menos saísse dali. Aí sabe o que foi acontecendo, irmão? Aquele povo foi se acostumando com a Babilônia. Aquele povo foi se acostumando com as comidas da Babilônia. Aquele povo foi se acostumando com... Eles prosperavam, a palavra fala que eles ganhavam dinheiro. Eles montavam as suas lojas, eles vendiam, compravam. Então, depois de 70 anos, eles prosperando na Babilônia, sabe o que aconteceu? O Senhor levanta um profeta e fala assim: fala para o meu povo ir reconstruir a minha casa. Sabe quantos quiseram ir? Pouquíssimos. E Esdras e Neemias estavam nesse povo que quis ir voltar e reconstruir a casa. Sabe por quê, irmão? Porque o povo estava acostumado com a Babilônia. O povo acostumou. O povo acostumou a comer o que o mundo dava. O povo acostumou a andar como o mundo andava. O povo acostumou a viver como que o mundo vive. E quando o Senhor chamou-os para reconstruir a casa de Deus, eles falaram assim: não, nós não queremos ir para lá não. Nós queremos ficar na Babilônia. Nós estamos aqui confortáveis. Nós até prosperamos, ganhamos dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que ele levanta esse profeta. E diz assim a palavra do Senhor: ora, o profeta Azeu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Zodac,
e começaram a edificar a casa de Deus. Quando eles começaram a edificar a casa de Deus, começou a se levantar homens para que a casa de Deus não fosse edificada. Começaram a levantar opositores, começaram a levantar decretos, até que o rei Dario manda um decreto falando para cessar a construção da casa de Deus. E simplesmente a construção da casa de Deus foi parada. Muitas pessoas acham que a construção da casa de Deus, ela parou por conta da oposição. Mas como eu acabei de falar para os irmãos, muitos irmãos morreram pela fé. Então a oposição para a obra de Deus? Nós vivemos oposição até o dia de hoje, irmãos. E nós paramos? Não. Muitos acreditam que foi o decreto do rei Dario. Quantos conhecem a janela 10x40? A janela 10x40 está contida, se eu não me engano, mais de 22 países nos quais a palavra de Deus é proibida entrar. Amém? Amém? Amém. Existe evangelho lá? Existe. Hã? Existe. Por quê? Porque o homem de Deus não obedece decreto de homem. Aleluia. O homem de Deus, ele só tem um decreto, a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Só tem algo que faz o homem parar. A ordem do próprio Deus. Oh, glória. A palavra do próprio Deus. Louvado seja. E é isso que nós vamos ver no livro de Ageu, capítulo 1. Capítulo 1, verso 2. Diz assim, a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor dos exércitos. Do exército. Todos estão acompanhando? Amém. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esses profetas, eles eram contemporâneos. Eles viviam no mesmo tempo. Então você vê que o Senhor fala assim: assim diz o povo de Deus, assim diz o meu povo, ainda não é o tempo de edificar a casa do Senhor. Mas sabe por que o povo fala assim, não é o tempo de edificar a casa do Senhor? Porque eles começaram a sofrer tantas oposições, tantas dificuldades, tantas lutas, que eles falaram assim: cara, não é possível. Sabe quando você está passando por uma situação tão difícil, você fala assim: cara, não é possível que Deus está nesse negócio. O Senhor tinha dado uma ordem para reconstruir, mas em um dado momento a oposição foi tão grande, a dificuldade foi tão grande, a perseguição foi tão grande, os decretos foram tão grandes, que aquele povo começou a sucumbir, e eles começaram a falar assim: ainda não é o tempo, não é possível. Sabe o que fez a obra de Deus parar? A incredulidade do povo. Eles olharam e falaram assim: ainda não é tempo. E sabe quanto tempo a obra de Deus ficou parada? Aproximadamente 19 a 20 anos. 20 anos que a reconstrução da casa de Deus ficou parada. 20 anos em que o tempo se passou e aquele povo viveu uma apostasia. E aquele povo fechou os olhos para o Senhor. Aquele povo não ouviu a voz de Deus. Irmão, será que isso é uma realidade longe de nós? Que o Senhor nos livre, irmãos, de nós fecharmos os olhos para aquilo que Deus quer fazer. Que Deus nos livre de nós nos pegarmos militando uma obra que não é do Senhor. Deus nos livre de nós fazermos algo sem Ele nos direcionar, irmãos. Deus nos livre, irmãos, de nós sermos pegos fazendo a obra do Senhor, ou fazendo qualquer coisa que não seja uma ordem daquele que dizemos que é o nosso Senhor.
Irmão, você pode visitar o hospital? Pode. O Senhor te mandou ir lá? Vai. Vai. Irmão, você pode evangelizar? Deve evangelizar. Desde que o Senhor te direcionou. Desde que o Senhor te deu ordem. Porque nós somos um povo que não nos mexemos se não for uma direção direta do nosso Deus. Provérbios 10 fala assim, que a obra do Senhor enriquece e não traz sofrimento. A obra de Deus, ela enriquece e não traz dor. Quando nós padecemos na obra de Deus, não sofremos, o Senhor está nos mostrando que nós estamos tomando caminhos que não é o que Ele quer. Você consegue compreender isso? O Senhor tem um caminho para nós. E se nós tomarmos o caminho B, Ele vai fazer com que as circunstâncias nos levem para o caminho A. Aqui alguns conhecem o irmão que me apresentou o Evangelho de Cristo. O irmão Adilson. Amém? Esse irmão Adilson era um cara que ele era a sementinha do mal mesmo. Ele não era aspirante não, ele era a semente mesmo. E em um dado momento, aquele menino que não queria ouvir a mãe, que não queria ouvir o pai, que queria dar tiro, que queria dar porrada, que queria brigar, que queria matar, que queria fazer um monte de coisa. Ele começa a trabalhar, o primeiro trabalho dele, tomando conta de uma obra. Aqui em Itatiaia. Ele dormia na obra para que as pessoas não roubassem os materiais de construção dentro da obra. E ele estava lá naquela obra dormindo, e aí o dono da obra deu uma arma para ele ficar dentro daquela obra. E aí, né, ele foi passando o tempo, daqui a pouco ele falou assim, quer saber? Vou roubar essa arma. Ele sabia que aquela arma ficava ali, trabalhou alguns meses ali, foi lá, encontrou a arma, pegou a arma, e saiu e foi vender. Conversou com alguns amigos, aí esse um amigo chegou para ele e falou, não, tem um amigo meu que quer essa arma. Aí, beleza, foi na linha do trem, lá em Itatiaia, aqui em Itatiaia, para entregar a arma para o rapaz. Quando ele foi entregar a arma para esse homem, era um cara que era um matador aqui da cidade. Inclusive que morreu na delegacia, dando tiro em polícia, lá o Luizinho Chibiu. Quando já ouviu falar desse cara? Quem estava lá na linha era ele. E de quem era a arma que ele tinha roubado? Dele mesmo. Aí ele falou assim, daqui a arma, eu vou comprar. Quando eu meteu a mão no bolso, deu um monte de tiro mesmo. Nele e no amigo dele. O amigo dele morreu na hora. Ele ficou aleijado. E ele está aproximadamente 21 anos já na cadeira de roda. Hoje ele é um pastor missionário. Hoje ele prega a palavra de Deus. Quando ele passava em frente das igrejas, ele falava assim, eu ir na igreja? Eu? Que negócio de Cristo nada, Senhor nada. Eu sou mais eu. Hoje ele fala, essa semana eu estive na casa dele e fala assim, eu queria levantar dessa cadeira para eu poder entrar no ônibus e pregar o Evangelho. Eu queria ter o prazer de levantar dessa cadeira para me poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Você entende quando o Senhor tem um projeto na sua vida, até o teu descaminho vai te levar para o caminho. Mas você pode ir na dor. E você pode ir no amor. Hoje o Senhor te chama no amor. Hoje o Senhor olha para você e fala assim, cara, vem. Não existe nada melhor do que me servir. Não existe nada melhor do que caminhar na minha direção. Não existe nada melhor do que estar na minha casa. Agora você precisa abrir o seu coração. O Senhor percebeu que esse povo estava com o seu coração fechado para Ele. E sabe o que Ele fez? Lhe deu a ordem para não construir. E aí Dario vai lá e baixa um decreto para que a construção não acontecesse. Porque o Senhor está sobre todas as coisas. Lembra quando o Senhor fala para Davi assim, Davi,
você não vai edificar a minha casa, porque as suas mãos estão cheias de sangue, mas o vosso filho vai edificar. Davi arruma todos os recursos. Davi manda vir o cedro do Líbano, o mármore de Carrara, faz vir todas as coisas, o ouro, a prata, toda a provisão para o templo Davi fez. Mas na hora de reconstruir, ou de construir o templo, o Senhor falou assim: você não vai fazer, mas o seu. O Senhor dá ordem para que a reconstrução não aconteça, porque o coração do povo não estava nele. Mas aonde estava o coração do povo? Aonde estava o coração do povo? Abre Ageu capítulo 1, verso 3, você vai ler comigo. Veio, pois... Quero que você leia comigo. Aqueles que podem, né? Amém? Todos abriram? Abriu? Diz assim a palavra do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Para aí. Olha para mim, por favor. O profeta olha e fala assim: acaso é tempo de você reconstruir casa para você? Acaso é tempo de você construir casa painelada? Eram umas casas bonitas de madeiras, sabe? Umas casas todas enfeitadas, umas casas bonitas. O povo, no tempo da corrupção, eles estavam construindo coisas para si mesmo. Eles estavam olhando para a sua necessidade. Eles estavam olhando para os seus desejos. Eles estavam olhando para a inclinação do coração deles. Sabe por que o Senhor mandou parar a construção do templo? Porque aquele povo não estava com o coração no Senhor, mas o coração deles estava nas suas coisas. Eles estavam vindo ao Senhor por coisas secundárias e não por coisas primárias. O coração do povo não estava nele. Então o Senhor falou: para! E esse texto me lembra o texto de Isaías capítulo 1, em que o Senhor fala assim: quando foi que eu vos requeri o só pisar no meu templo? Ele estava falando assim: quando foi que eu pedi para vocês entrarem na minha casa? Ele estava falando assim: sabe quando vocês se reúnem no momento da vossa adoração, nos vossos cultos de sábado? Quando vocês levantam a mão a mim, eu viro de costas. Sabe por que eu viro de costas? Porque as vossas mãos estão repletas de sangue. O Senhor rejeitou. A casa pela casa, para o Senhor não é nada. O fazer por fazer, para o Senhor não é nada. Agora, se o teu coração está centrado nele, irmão, se o teu coração estiver no Senhor, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Porque você não está fazendo por Ele para receber nada em troca. Mas você está fazendo porque você amou esse Senhor. Você está fazendo porque você entendeu o real chamamento. Essa palavra que diz assim: considerai o vosso passado, ela se repete 5 vezes. 5 vezes num livro que tem 2 páginas. Quantas páginas tem esse livro de Ageu aí? Conta aí. 4. Hã? 2 páginas. Num livro de 2 páginas, o Senhor repete 4, 5 vezes falando assim:
assim: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Sabe por que ele está falando para considerar o passado? Sabe por que ele está falando isso? Lembra quando você chegou para o Senhor? Amém. Lembra quando o Senhor incendiou seu coração? Amém. Lembra quando você falava assim: eu quero Deus? Quando você falava assim: nada vai me tirar dessa direção, eu quero o Senhor. Lembra quando você se trancava no seu quarto para orar? Lembra quando você se trancava no seu quarto para ler, para conhecer Deus? Lembra daquele momento em que você tinha uma ânsia tão grande de conhecer a Deus, que nada te tirava do prumo, nada tirava a tua paz, nada tirava a tua tranquilidade, porque você sabia que tu tinha o Senhor? Lembra desse momento? Amém. Só eu que lembro. Amém. Hã? Amém. Lembra desse momento? Em que o Senhor te impactou de tal forma que você não queria saber de nada, você só queria Deus, 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 eu quero o Senhor, Deus. Por isso ele está falando: considerai o vosso passado. Isso me lembra a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ao qual o apóstolo Paulo, ele fala coisas maravilhosas da igreja de Éfeso, que amava, que aquela igreja era adorável, que aqueles irmãos eram tremendos, eram abençoados, que aqueles irmãos eram enriquecidos em todo conhecimento, que aqueles irmãos tinham o poder de Deus, que aqueles irmãos permaneciam apesar das perseguições, que aqueles irmãos permaneciam de pé apesar das angústias, apesar de perderem casas, apesar de perderem seus bens, aqueles irmãos permaneciam. Então o apóstolo Paulo escreve dizendo que aqueles irmãos eram maravilhosos. Mas esses mesmos irmãos que eram maravilhosos, 30 anos depois, que é quando João escreve as cartas a Apocalipse, ele coloca lá, a primeira carta é a carta aos Efésios. A primeira carta é destinada aos Efésios. E sabe o que está escrito lá? Sobre aqueles irmãos que começaram tão bem, sobre aqueles irmãos que começaram na direção, sobre aqueles irmãos que começaram, glória a Deus, aleluia, vivendo o melhor de Deus na vida deles. Sabe o que está escrito em Efésios, em Apocalipse, capítulo 2? Eu vou ler para os irmãos aqui, para que nós possamos fechar o culto. Diz assim: o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Olha só, ele está elogiando a igreja. Conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. O que é perseverança? É você permanecer apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar da opressão. Ele fala: conheço as tuas obras, conheço a sua perseverança, e que não podes suportar um homem mau, que puseste à prova aqueles que se dizem, que se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, impostores. Ou seja, era uma igreja que tinha doxologia, era uma igreja que tinha palavra, era uma igreja que tinha conhecimento de Deus, mas apesar disso tudo, olha só, e mentirosos, que tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Mas ele fala assim: tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti. Que o quê? Abandonaste o seu primeiro amor. Meu irmão, isso é muito sério. E o engraçado não, o temor recai sobre o meu coração quando eu entendo que quando esse versículo fala que deixaste o teu primeiro amor, ele não está falando de primeiro a nível de ordinal, porque no grego não está primos, mas está prótomos. Se fosse primos, seriam os números primos, amém? Primeiro, segundo, terceiro, né? Mas como é prótomos, é o principal amor.
Sabe o que é o principal amor, irmãos? O principal amor é aquele que não perde para nenhum outro amor. O principal amor é um local onde ninguém tira esse Deus. É um amor tamanho que você não tem nada que você ame mais do que Ele. Não tem nada que você deseje mais do que Ele. Isso é o amor principal. E aí ele fala assim: tem porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Aí ele fala assim, ó: lembra-te das primeiras obras. Lembra do que Neemias fala? Olha para o teu Passado. Ele fala: lembra das tuas primeiras obras. Sabe o que ele está convidando o povo a fazer? Rememora o dia que eu fui principal na tua vida. Amém, Senhor. Aleluia. Lembra do momento em que eu fui Senhor a tal ponto que nada te tirava de mim. Lembra do momento em que eu fui Senhor na tua vida, que você bebia até fôlego por minha causa, que você se jogava no chão, que você chorava, que você rasgava o seu coração, que você dizia assim: eu te quero porque eu te quero. Ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste. A segunda palavra que ele diz é: arrepende-te. Arrepende-te. Paulo, arrepende-te. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras. E volte à prática das primeiras obras. Se não venho contra ti, moverei seu lugar no teu candeeiro. Sabe o que é candeeiro, irmão? Sabe o que é isso, irmão? A palavra de Deus fala que quando nós temos o Senhor no nosso coração, nós temos uma candeia acesa. Fala que o inimigo, Satanás, ele sai, né, da nossa vida. E quando ele volta, se ele encontra essa casa limpa, vazia e adornada, ela torna essa casa, a obra dessa casa, 7 vezes pior do que a primeira. Mas se ele olha para dentro de nós e encontra a candeia acesa, encontra um coração em chamas, ele fala assim: essa casa não é minha. Esse lugar não é mais meu. Sabe o que o Senhor está falando quando Ele retira a sua candeia? Ele está tirando de você a luz do Evangelho. E Ele fala: moverei o seu lugar e o teu candeeiro para que não te arrependas. Sabe o que Ele está falando? Ele está falando assim: te dei várias N oportunidades para que você se arrependesse. E você me rejeitou. Então os teus olhos não vão mais se abrir para o Evangelho. Simplesmente os seus olhos estão fechados e você vai continuar com o olho fechado. Lembra do que está escrito em Apocalipse 22:10? Diz assim: aquele que faz boas obras fará obras maiores. Não está escrito lá? Mas aquele que peca, pecará mais. Aquele que está limpo, se limpará mais. Mas aquele que peca, pecará mais. Nós temos uma posição a tomar nessa noite. O que nós estamos esperando do nosso Senhor? O que nós queremos dele? Agora eu posso dizer para você o que Ele quer de você. Ele quer você sal da terra. Ele quer você luz do mundo. Ele quer você cidade edificada sobre os montes. Ele quer você sendo a candeia desta geração perversa e corrupta. Ele quer você como
como castiçal, como luz do mundo. Ele quer você para que as pessoas que vivem em meias trevas consigam enxergar a luz de Cristo na sua vida e possa caminhar na direção da sua vida e encontrar Jesus através de você. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Ele quer. Ele quer embaixadores. Ele quer sacerdotes. Ele quer homens e mulheres que não amam mais a sua vida. Eles querem homens e mulheres que não vão para o Senhor por causa de bens materiais, ou por causa de mulher, ou por causa de dinheiro, ou por causa de circunstâncias, ou por causa de qualquer outra coisa que não seja Ele. Nós temos uma grande oportunidade nesses dias. Nós temos a oportunidade de encontrar o Senhor. Nós temos a oportunidade também de sair daqui do jeito que entramos. E sabe quem decide isso? Nós. Sabe quem decide isso? Você pode sair daqui com a tua lâmpada acesa, a ponto de você chegar na sua casa, a tua mãe olhar no teu rosto e falar assim: o que aconteceu contigo, moleque? Pode. E você dá um sorrisão para ele e fala assim: eu tive um encontro com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele mudou a minha história como mudou de muitos homens naquele lugar. Amém. É uma grande oportunidade, irmão, que você tem de sair daqui de uma forma diferente. Isso depende de você abrir o seu coração para o que Deus quer fazer. E Ele quer fazer. Mateus 22, Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém. A Bíblia fala que Ele chorava. Eu quis vos acolher, como a galinha acolhe e ajunta os seus pintinhos. Mas vós não quisestes. Por conta disso, vossa terra será assolada, e não restará pedra sobre pedra. Você entende a seriedade do que Deus quer fazer na tua vida? Você quer mudar a tua história para tu nunca mais ser o mesmo. Vou falar um negócio para nós. Tudo o que vocês já fizeram, eu já fiz. Tudo. 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 E o Senhor foi afunilando a minha vida para que eu pudesse tomar uma decisão. E Ele foi me conduzindo, até o momento em que eu não tinha mais local para colocar o pé. A palavra diz que estreito e apertado é o caminho, né? Então Ele foi me conduzindo até o ponto de eu andar com um pezinho atrás do outro assim, me equilibrando. Porque um momento eu queria estar no mundo, outro momento eu queria estar em Deus. E aí o Senhor foi me conduzindo até o fio da navalha. Quando eu... E aí, para onde é que eu vou cair, Senhor? Ele falou: eu estou contigo mesmo. Eu falei: então eu vou mergulhar para cá. Esse é o convite que o Senhor te faz nessa noite. Não perca tempo no equilíbrio. Não perca tempo no fio da navalha. Trate as coisas de Deus com seriedade. O pastor Jonathan precisa de vocês. Eu preciso da minha igreja. O pastor Jonathan precisa de jovens maduros. De jovens que possam ombrear com ele. De jovens que possam compartilhar a responsabilidade de uma igreja que não é fácil, irmão. Verdade. Tem noção do teu chamado, meu irmão? É ajudar aquele cara lá. Glória a Deus. É andar do lado dele. Aleluia. Teu? Ombrear. Fazer a obra, reconstruir o templo. Aleluia. Reconstruir o templo. Reconstruir o templo. Aleluia. Mas enquanto nossos corações estiverem divididos, a obra fica parada. Glória a Deus. Enquanto nosso coração for partido, a obra fica parada, porque o Senhor não aceita. Que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento. Amém.
Que Ele ganhe o nosso coração totalmente nessa noite. Amém. E nós saiamos daqui impactados pelo poder de Deus. Porque eu não sou nada. Sou tão pecador quanto vocês. Irmãos que lutam pela da minha carne também. Quantas lutas. Quantas lutas. Se a gente parar para conversar, o irmão vai falar: ih, que isso, pastor? É assim, passo a passo. Muitas dores. Mas para a glória do Senhor, é através dessas dores que Ele tem trabalhado na minha vida. Amém, Senhor. Lembra do apóstolo Paulo falando? Ele tinha um espinho na carne? E que o Senhor fala assim: eu vou deixar esse espinho na carne para que tu lembre de mim. Porque a minha graça e o meu poder na sua Fraqueza. quando sois forte, hã? Sou fraco, Quando somos fracos, a gente está forte. sou forte. O Senhor abate o Sou Deus. e dá o quê? Graças humildes. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pastor Jonathan, ora por nós aqui. Que o Senhor desperte o seu coração para ajudar o pastor de vocês a fazer essa construção do templo. Os teus olhos mais um momento. Tenho certeza que o Senhor falou ao nosso coração de uma forma muito ímpar nessa noite. Que nós possamos selar isso com uma oração e com a entrega do nosso coração. Amém, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra. Somos gratos pelo privilégio, Pai, de embora fracos, de embora pecadores, de embora falhos, Pai, sermos escolhidos pelo Senhor, Pai, para conduzir a Tua obra. Uma obra, Pai, tão magnífica, uma obra tão grandiosa, Senhor, que nós não somos capazes de imaginar. Porque é isso que a Tua palavra diz, Senhor. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem, Pai, aquilo que o Senhor preparou para aqueles que Te amam de verdade, Senhor. E que nós possamos, Pai, voltar a esse primeiro amor. Que nós possamos, como igreja, Pai, entender e ter a revelação desse amor, Pai. A ponto de nós sermos capazes, Senhor, de entregar toda a nossa vida, Senhor. Aleluia! Tudo aquilo que somos, Pai, Glória a Deus. em favor dos perdidos, Pai. Porque esse foi o amor. Esse foi a maior reflexão, o maior reflexo de amor que o Senhor pôde manifestar, Deus. Antes de o Senhor manifestar o seu propósito, que foi de entregar o seu Filho, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor, que entregou o seu próprio Filho. E que antes de fazermos qualquer coisa, Senhor, nós possamos nos lembrar dessa palavra e amarmos, Senhor, para que o seu propósito seja revelado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Amém. através de nós, que somos a Tua igreja. É o que nós oramos e Te agradecemos por mais essa noite e por mais essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Aproveita esse tempo que você tem. Tenha comunhão. Se reúna ao redor do Senhor. Se reúna ao redor da palavra de Deus. Tenha um tempo com o Senhor nesses dias. Amém? Amém? Põe sua mão para cá. Que o amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com esta igreja e com os remanescentes espalhados pelo quatro cantos da terra. Se você é um desses, diga! Amém! E a vitória é nossa! Pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, Quem será contra e nós? operando o nosso Deus! Quem E impedirá? operando o nosso Deus! Quem impedirá? Nunca se esqueça disso, foi Ele quem operou a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.